Olá pessoal, muito bem-vindos ao quadro Meu Síndico. Hoje com nosso empreendedor Márcio Múrcio. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Claudinei, audiência, e estamos à disposição. Hoje vamos falar sobre segurança. O Márcio é um empresário, só que ele é multifuncional. Ele trabalha com tudo, de facilities de condomínio, né, Márcio? Claudinei, a gente nesses 13 anos de empreendedorismo aí, a gente já trabalha com alguns segmentos aí, todos eles de alguma maneira ligados aí a condomínios. Uhum. E o tema que você coloca hoje, ele é muito abrangente e é uma das razões sim, que as pessoas procuram um condomínio, ter mais segurança. Resta saber se a estrutura hoje, o condomínio que você está indo morar, vai ter essa estrutura adequada para isso. Pessoal, isso é muito importante, porque quando o condomínio é implantado, é o momento certo para a gente começar a pensar em toda a segurança do condomínio, né, Márcio? Por exemplo, se vai ser portaria remota, se vai ser portaria virtual, se vai ser presencial, se vai ser a portaria com bottom. Então, ali a gente dita tudo. Então, nesse momento, entra as equipes para fazer o diagnóstico. Hoje, muitas empresas, muitas construtoras já deixam pré-determinado, né, Márcio? Isso, boa parte dos empreendimentos novos hoje, ele vem com uma estrutura mínima de segurança, que tem lá um controle de acesso, uma imagem, né? Mas eu sempre vou além, Claudinei, que eu falo que segurança é um conjunto de coisas, inclusive o mais determinante é a responsabilidade e a compreensão de cada morador em relação a isso. Uhum. Porque hoje nós temos meios físicos que são através de profissionais que estão ali, são treinados para atuar, para fazer esse controle, e nós temos também a parte da tecnologia que vem, né, é uma aliada grande no quesito segurança aí dos condomínios ou das empresas, seja lá como for, que tem lá esses dispositivos tecnológicos que vêm a auxiliar. Porém, o comportamento de cada um de nós que vai determinar se toda essa estrutura funciona ou se toda essa estrutura vai ser apenas um gasto. Mesmo porque é um desafio hoje dos administradores, do síndico, né? É fazer isso, o investimento na estrutura adequada e também contar com o apoio de cada morador na hora de ele estar entrando, não deixar pessoas entrarem junto no vácuo, né? Na hora de saber contratar uma empresa de segurança que vai prestar o serviço lá na portaria, que os profissionais sejam treinados, capacitados, orientados com relação aos processos, e muitas vezes a comunicação entre morador e condomínio na pessoa de cada colaborador que está lá, o administrador, vai fazer com que esses procedimentos atrelados à tecnologia, ao manual de regras, sejam cumpridos, traz uma maior sensação de segurança. Sim. O que o Márcio trouxe aqui é muito interessante, porque tem condomínio que só tem acesso por bottom e funciona muito bem. Não tem invasão, não tem nada. É maravilhoso. Tem condomínio que nós temos, claro, também depende do condomínio, né? Hoje temos condomínios que temos até profissionais para dar o treinamento, para passar as coordenadas de como vai funcionar o dia a dia da segurança do condomínio. Só que o Márcio trouxe um ponto muito importante também, né, Márcio? Que é o morador. Que nem aquela questão, eu sempre falo, toda assembleia, toda vez que eu venho falar de segurança, eu falo, a gentileza, às vezes, é o maior problema de segurança que nós temos em condomínio. Eu conheço o morador, só que você não sabe se ele está afastado da família, o que está acontecendo, você vai deixar a porta aberta para ele, ou é uma pessoa, você é gentil, deixa uma pessoa entrar, pronto. Então o problema dele no condomínio, né, Márcio? É porque muitas vezes, quando você tem um aparato tecnológico muito grande, mas a falha humana faz com que esse investimento não seja útil para a segurança do local, né? E a segurança, ela tem o quê, Claudinei? A gente tem que ter regras bem definidas, né? E compromisso de cada um de nós, seja operacional, o colaborador, seja o síndico, seja o morador, de respeitar essas regras de segurança. As pessoas serem treinadas, né, periodicamente em relação a isso. Por quê? Eu sempre brinco que o marginal, ele tem todo o tempo do mundo, inclusive para ficar do outro lado da rua nos observando como que a gente trabalha. A gente faz nos treinamentos para porteiros, principalmente, a postura do profissional pode ser o divisor de águas entre ele realizar um bom trabalho ou o condomínio muitas vezes ter uma invasão. Se ele é uma pessoa que tem uma postura muito passiva, só fica ali sentado, não está atento, as pessoas estão olhando como a gente trabalha lá, né? Então, a gente recomenda que o síndico contrate uma boa assessoria de
segurança, contrate um projeto para saber adequadamente o que ele vai utilizar de câmeras, alarme ali naquela estrutura, porque também não adianta você encher um condomínio de câmera se não tem propósito para isso. Porque, veja bem, a tecnologia, principalmente de imagem, ela serve como um backup da gente ir buscar o que ocorreu, né? Mas veja que a gente atua depois da ocorrência. Né? O problema da câmera é esse, às vezes é até frustrante, você vai lá fazer investimento, às vezes tem condomínio que gasta R$200 mil em sistema de câmera, né? Aquelas lá projetadas para o exército. Só que chega na hora lá, você só vê depois que ocorreu, então é frustrante. Então, por isso que tem que ter todo esse trabalho. Treinamento é muito importante. Às vezes é necessário até contratar um profissional que dê o treinamento para o condomínio. É muito importante, além do síndico que não tem expertise, fazer a contratação de uma empresa que é referência. Isso, hoje a gente tem empresas especializadas que fazem o trabalho tanto do treinamento quanto desse projeto de segurança, né, que vai lá dentro para o condomínio fazer o investimento adequado na tecnologia que vai lhe trazer uma maior sensação de segurança, né? Então, mas tudo isso tem que estar atrelado ao compromisso de cada morador também fazer a sua parte na segurança. Então, hoje fica o nosso puxãozinho de orelha aí para vocês de casa, para prestar atenção, não apertar o botão do controle 2 vezes para o portão ficar aberto, né, Márcio? Isso acontece, fica lá 2 horas o condomínio desprotegido até alguém chegar, vai puxar na câmera, travou o portão. Falha. Né? E muitas vezes observar se tem alguém ao redor ali também, não abrir o portão, né? E o porteiro também não pode ficar inibido de se tem alguém entrando junto com o morador, de ele intervir lá e bloquear a segunda porta, né? Então tem N projetos aí, hoje a gente tem controle de acesso que tem 2 portas, chamada clausura, né? Então sempre abrir a segunda porta depois que estiver tudo correto, feito o registro, pego a autorização para acessar. O melhor mesmo é a segunda só fechar quando a primeira é fechada, aí só abrir quando a primeira é fechada. Então, assim, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Pessoal, esse foi o meu síndico de hoje. Tenham todos uma excelente semana.